Olá, pessoal. Vamos agora ver as respostas. A gente já viu os textos, né, aqui do estudo Pentecostalismo, parte 1. Agora a gente vai ler as perguntinhas que estão aqui, tá? No último vídeo que eu fiz ao vivo, né, para tirar as dúvidas, tive um probleminha com a internet. Então, se você viu lá, tem uma parte, né, que dá uma travadinha, mas você continua aí que logo volta, tá bom? Tive reclamação aí que estava travando e estava mesmo, né? Eu vi aí o vídeo e estava ruinzinho, né? Mas dá para entender aí e responder as perguntas aqui, tá? Então vamos ver Pentecostalismo, parte 1, que vai da questão 451 a 500. E aí você anota aí as respostas que você acha correta e manda no meu e-mail que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Exercício 1. Conhecimento geral. Marque um X sobre a letra que corresponde à resposta correta. Pergunta 451. O pentecostalismo abrange um grande número de seitas diferentes, cuja doutrina comum confirma ou aceita, A presença de todos os dons milagrosos do Novo Testamento nos dias de hoje. B. A salvação através de obras meritórias. C. A liberdade pessoal nos setores social e moral. A, B ou C. 452. O pentecostalismo ensina que todos os homens, A. Estão isentos de responsabilidade diante de Deus. B. São herdeiros da culpa do pecado original. C. São salvos automaticamente devido ao amor de Deus. A, B ou C? 453. Conforme a sã doutrina, o batismo com o Espírito Santo é A. Um segundo batismo, para comprovar a santificação. B. Uma graça santificadora prometida a todos os seguidores de Cristo. C. Um fenômeno relativamente raro, concedido em ocasiões especiais no livro de Atos. A, B ou C? 454. A Bíblia diz que o dom de línguas é A evidência essencial do recebimento do batismo no Espírito Santo. B. Um dom provisório, concedido apenas a alguns cristãos do primeiro século. C. Um dom geral, prometido a todos os crentes. A, B ou C? 455. Para entrar na Igreja do Novo Testamento é essencial: A. Crer, arrepender-se e ser batizado, nascendo de novo. B. Concordar com todos os seus artigos de fé. C. Ser aceito por ela através de uma votação especial. A, B ou C? 456. Conforme a Bíblia, a fonte de toda doutrina é A. Administração oficial da Igreja. B. As leis contidas no Antigo Testamento. C. Jesus Cristo e sua palavra. A, B ou C? 457. A Igreja do Novo Testamento é organizada em A. Igrejas locais com seus próprios presbíteros, diáconos, evangelistas e mestres. B. Uma estrutura centralizada, construída de um presidente, entre parênteses, ou bispo, e membros oficiais de uma mesa administrativa. C. Dioceses sob a direção de arcebispos, bispos e padres. A, B ou C? 458. A igreja local responde diretamente A. Aos bispos ou à organização centralizada. B. Ao pastor o qual é responsável pela igreja. C. A Jesus Cristo, que dirige a congregação através de presbíteros. A, B ou C? 459. A religião cristã é A.
subjetiva, baseada em emoções. B. Objetiva, baseada nas escrituras. C. Filosófica, baseada em diversas crenças. A, B ou C. 460. Conforme a Bíblia, as mulheres da igreja A. Não podem pregar e orar publicamente nos cultos da igreja. B. Podem pregar e orar publicamente nos cultos. C. Podem fazer todas as coisas permitidas pelos homens da igreja. A, B ou C. 461. No Novo Testamento, cura divina significa, basicamente, a expiação dos pecados, B. Uma vida livre de enfermidades, C. Um sinal da autenticidade da mensagem de Cristo. A, B ou C. 462. Na Bíblia, vemos que Jesus Cristo é A. Um dos três seres principais da divindade. B. A única pessoa da divindade. C. Um dos principais profetas dos tempos bíblicos. A, B ou C. 463. Conforme a Bíblia, o batismo e todos os outros atos da igreja são autorizados a. Apenas por Jesus Cristo. B. Apenas pelo Pai. C. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A, B ou C. 464. Para servirmos corretamente a Deus, é indispensável a. Praticar línguas e curas. B. Obedecer a Cristo em tudo. C. Esperar pelo batismo no Espírito Santo. A, B ou C. Exercício 2. Afirmativa correta. Marque com X sobre a palavra sim ou não. 465. Todos os verdadeiros cristãos necessitam falar em línguas como prova definitiva do batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? 466. A igreja, como descrita no Novo Testamento, é organizada em uma hierarquia com presidente e diretoria. Sim ou não? 467. O movimento pentecostal tem sido dividido em muitos grupos diferentes. Sim ou não? 468. Jesus Cristo foi crucificado para reconciliar o Pai aos homens perdidos. Sim ou não? 459. O batismo no Espírito Santo e em fogo é alcançado através de muita oração. Sim ou não? 470. Somente um batismo é ordenado no Novo Testamento, o da imersão em água para a remissão de pecados. Sim ou não? 471. Jesus voltará à Terra para reinar durante 1000 anos na Nova Jerusalém. Sim ou não? 472. É o próprio Jesus Cristo que incorpora à sua igreja o crente arrependido e batizado. Sim ou não? 473. O primeiro dia da semana é o sábado santo do Senhor e deve ser observado no espírito do sábado judaico. Sim ou não? 474. Apenas Jesus e sua palavra, entre parênteses, o Novo Testamento, têm o direito de nos dar ordem quanto à doutrina. Sim ou não? 475. Uma das práticas comuns no pentecostalismo é o batismo no Espírito Santo. Sim ou não? 476. A santificação, conforme a Bíblia, é um fenômeno espiritual e instantâneo, uma segunda obra da graça divina. Sim ou não? Exercício 3. Passagens bíblicas. Marque um X sobre a letra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. 477, você vai ler Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, Ezequiel 18, de 18 a 20 e Romanos 14, de 10 a 12. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Todos os homens herdam o pecado original. B.
Cada ser humano é responsável pelos pecados que comete. A ou B? 478, você vai ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios 6, 11, Efésios 2, de 4 a 6 e Hebreus 2, 11. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. O verdadeiro cristão é salvo através da lavagem, entre parênteses, batismo, justificação e santificação pela graça divina. B. A salvação vem através do batismo em água, mas a santificação vem apenas posteriormente, como resultado de uma segunda obra da graça divina. Letra A ou letra B? 479, você vai ler Romanos capítulo 12, versículo de 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 28, e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. No Novo Testamento, o dom de línguas significa línguas reais e não celestiais, sendo este dom concedido apenas a alguns dos cristãos daquela época. B. O dom de línguas é indispensável para provar que o crente recebeu o batismo genuíno no Espírito Santo. Letra A ou letra B? 480, você vai ler Marcos capítulo 9, versículo 1, João 18, 36 e Colossenses 1, 13. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. O reino de Cristo será estabelecido logo na cidade de Jerusalém, onde ele reinará por 1000 anos. B. O reino de Cristo foi estabelecido nos termos do Novo Testamento, depois da ascensão de Cristo. A ou B? 481, você vai ler Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E Apocalipse, capítulo 22, versículo de 18 a 20. E vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Continuamos recebendo ainda hoje revelações sobre doutrinas, para que a Igreja possa atualizar seus artigos de fé. B. A doutrina cristã foi revelada uma vez por todas, no primeiro século, e se acha completa para todo o sempre. Letra A ou letra B? 482, você vai ler Romanos, capítulo 8, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23, e Gálatas 5, versículo 1 e o versículo 13, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A Igreja deve decretar doutrinas e proibições para os seus adeptos. B. Onde o Novo Testamento não fala claramente em termos de doutrina, os cristãos têm certa liberdade de opinião. Letra A ou letra B? 483, você vai ler Atos, capítulo 14, versículo 23, Atos 20, versículo 17, Filipenses 1:1 e Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9. E vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Cada congregação deve ter seus próprios presbíteros, que é o mesmo que bispo, ancião, para liderar o rebanho da mesma. B. A igreja precisa de uma organização acima das igrejas locais para governar a denominação inteira. Letra A ou letra B? 484, você vai ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Hebreus 2, 18, e Tiago 1,12 e ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A Bíblia não promete a libertação de todas as nossas aflições, mas sim graça para suportá-las. B. Todas as doenças é o resultado da, entre aspas, condenação da lei e, por isso, a cura faz parte da expiação dos pecados. Letra A ou letra B?
485, você vai ler João 17, 11, Atos 7, 56 e Hebreus 9, 24 e ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Não existe qualquer outro ser na divindade senão um único, Jesus Cristo. B. Há três seres na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Letra A ou letra B? 486, você vai ler Atos capítulo 2, versículo 38, Romanos 6, de 3 a 8, Efésios 4, de 4 e 5 e 1 Pedro 3, 21. E ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Há dois batismos para todo crente: o batismo em água e o batismo posterior no Espírito Santo. B. Há um só batismo, a imersão em água, para a remissão de pecados. Letra A ou letra B? 487, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 a 19. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. O dom de profetizar foi considerado por Paulo muito mais importante do que o dom de línguas. B. O dom de línguas foi considerado por Paulo muito mais importante do que o dom de profecia. Letra A ou letra B? 488. Você vai ler Mateus 28, 1, João 20, versículo 1 e o versículo 19, e Atos capítulo 20, versículo 7, e ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. O sábado é o primeiro dia da semana, no qual os cristãos celebram a ceia. B. O domingo é o primeiro dia da semana, no qual os cristãos celebram a ceia. Letra A ou letra B? Exercício 4. Glossário do denominacionalismo, parte 1. Esse aqui você vai aí na minha playlist que você vai ver um dos estudos aí falando sobre o glossário. Aí tá mostrando lá, que você tem que ver lá para responder essas perguntinhas aqui. Marque um X sobre a letra V verdadeira ou F falso que correspondem ao significado correto do vocábulo histórico. 489. Livre-arbítrio. A liberdade do homem em decidir por si próprio sobre a direção da sua vida. Verdadeiro ou falso? 490. Pré-milenialismo. A doutrina que prega o estabelecimento de um reino teocrático aqui na Terra. Verdadeiro ou falso? 491. Episcopal. Relativo ou pertencente ao padre. Verdadeiro ou falso? 492. Divindade. De natureza ou qualidade relativa aos deuses dos pagãos. Verdadeiro ou falso? 493. Metodismo. Movimento que procura um método de estudo bíblico e uma vida rigorosa sobre os preceitos divinos. Verdadeiro ou falso? 494. Expiação. Cumprimento de pena. Verdadeiro ou falso? 495. Bispo. Autoridade espiritual sobre uma diocese ou igreja. Verdadeiro ou falso? 496. Protestantismo. Qualquer movimento religioso surgido a partir da Inquisição. Verdadeiro ou falso? 497. Santificação. O ato de participar da extremunção para se tornar santo. Verdadeiro ou falso? 498. Calvinismo. A doutrina ou movimento que ensina a predestinação condicional. Verdadeiro ou falso? 499. Diácono. Assistente religioso que cuida do setor de benevolência. Verdadeiro ou falso? 500. Dom de línguas. A capacidade de falar em línguas conhecidas pelo praticante. Verdadeiro ou falso? Aqui, confissão de fé, tem 10 perguntinhas agora. Marque um X sobre a palavra sim ou não em relação à sua fé na palavra de Deus. 1. Creio ser a Bíblia
a autêntica palavra de Deus e totalmente inspirada pelo Espírito Santo? Sim ou não? 2. Creio que a Bíblia confirma ser Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, um só em pensamento e ação. Sim ou não? 3. Creio que os homens são responsáveis diante de Deus por sua própria vida, em vez de herdar o pecado original. Sim ou não? 4. Creio que o cristão é justificado por fé, palavras, obras e pelo sangue e graça de Cristo. Sim ou não? 5. Creio que o dom de línguas foi concedido provisoriamente, apenas para alguns dos cristãos do primeiro século. Sim ou não? 6. Creio que a minha salvação se comprova por fé e pela graça de Deus, em vez de visões e revelações. Sim ou não? 7. Creio que a sã doutrina de Cristo deve ser conservada íntegra, sem acréscimo de credos humanos. Sim ou não? 8. Creio que Jesus Cristo é quem nos incorpora à igreja depois de nosso arrependimento e batismo. Sim ou não? 9. Creio que o Senhor nos concede o Espírito Santo somente no ato de nosso batismo por imersão, para a remissão dos pecados. Sim ou não? 10ª e última, creio que há apenas uma igreja no Novo Testamento e que eu devo tornar-me integrante dela, para minha salvação. Sim ou não? Obrigado para você que acompanhou, né, a leitura aqui dessas perguntinhas do Análise de Doutrina do Glovership. Espero que você responda ela aí e mande no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. E também, se você tiver alguma dúvida, quiser algum estudo pessoal, pode me escrever também, que a gente marca aí um dia, tá bom? Se você está gostando desse estudo, né, desse livro aqui, Análise de Doutrina, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus familiares, seus conhecidos, incentive a eles também a se inscrever no canal, né, acionar o sininho aí, para toda vez que eu fizer um vídeo novo aí, vocês serem avisados, tá bem? Agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?